Excelentíssimo presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. Uma satisfação para mim estar aqui hoje participando da primeira sessão de debate dessa casa e fazer o pronunciamento inicial. Senhor presidente, senadores e senadoras, o Senado Federal inicia sua 56ª legislatura. Dos 54 senadores que tomaram posse na última sexta-feira, 46 estavam nessa casa no ano passado. Ou seja, houve uma renovação de 85%. Somente 8 senadores foram reeleitos. Eu fui um deles. Enfim, senhores e senhoras, 27 senadores estão no meio do mandato. Mas quero aqui, de forma muito especial, cumprimentar todos os novos colegas aqui no Senado da República. E, naturalmente, aqueles que permaneceram. Da mesma maneira, cumprimento o novo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, eleito em primeiro turno no último sábado, com 42 votos. Cumprimento também todos os membros da mesa do Senado para o biênio 2019-2020. Cumprimento senador Antônio Anastasia, e na figura dele eu cumprimento todos os membros da casa que fazem parte da mesa. Mas, enfim, senhores, a missão que nos é dada, as obrigações, os deveres, os compromissos sociais e econômicos, nós aqui temos que olhar para frente e olhar também o desenvolvimento sustentável e harmônico que temos obrigação de construir nesse país. Temos que olhar para o todo, municípios, estados, e com o olhar para a população com muita sabedoria, tolerância e entendimento que há em nossa sociedade diferenças que são normais, ideológicas e partidárias. Somos um país de muitas caras, jeitos, falas, com a realidade de cada estado, mas, sobretudo, somos uma terra continental, que é construída a cada dia, com o suor e as mãos calejadas de toda a nossa gente. A democracia, senhores, requer liberdade plena, concordar, discordar, justiça eficiente, e olhos vendados à justiça, independência dos 3 poderes, imprensa livre e respeito à Constituição. Olhamos com carinho, claro, os direitos sociais e civis e, com certeza, eu diria, a busca enlouquecida da melhoria da vida das pessoas. A questão para mim, senhores e senhoras, não é ser de esquerda ou de direita ou de centro. A pedra angular do nosso país deve ser lapidada pela compreensão de que só seremos, de fato, uma verdadeira nação a partir do momento que as desigualdades, as injustiças, não mais forem evidenciadas no dia a dia. Os brasileiros do campo e da cidade têm o direito de viver com dignidade, qualidade de vida. A responsabilidade também é nossa. Ela passa por esse plenário e pelas comissões dessa casa. Há aqueles que dizem, pai, a história chegou ao fim, não adianta nada fazer nada, isso é assim mesmo e as coisas são naturais. Que não nos resta apenas seguir o caminho, sem direito de escolhas. Eu discordo daqueles que dizem que as utopias são apenas retóricas. Eu diria alto lá.
Há muitas realidades que outrora foram consideradas utópicas, eram desacreditadas, e nós construímos, por exemplo, a independência do Brasil, a libertação dos escravos, a consolidação das leis do trabalho, a anistia, a campanha da direta já vitoriosa, a Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, eu estava lá. As leis que participei da elaboração, discussão e votação, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, da Pessoa com Deficiência, da Igualdade Racial e Social, da Política do Salário Mínimo, da Seguridade Social, que é a mais generosa de todas as leis que emplacamos na Constituição, e com certeza aquela construção está cravada com força na nossa Constituição. Temos utopias, claro que temos, porque assim é a vida, ninguém pode nos proibir de sonhar. Sim, temos utopias, mesmo que alguns pensem e façam de tudo para que as nossas utopias não existam, sejam deixadas de lado, dormidas, caladas, anestesiadas. Os sonhos são nossas bússolas. Eles mostram e nos dão liberdade para escolher os caminhos. Martin Luther King disse: eu tenho um sonho. Ora, nós também temos sonhos. Também tenho os meus sonhos, as minhas utopias, as minhas boas loucuras. O desejo, por exemplo, de que cada criança esteja na escola, que não morram brasileiros por falta de atendimento médico, que pais e mães tenham um trabalho digno. Nós todos, sim, repito, temos sonhos. Sonhar é acreditar no Brasil. Há, porém, senhor presidente, alguns pilares que eu entendo serem fundamentais em todo esse contexto ao qual eu me refiro. E aí eu vou falar dos pilares, que são a razão, a emoção e o humanismo. A razão. A razão é aprender e compreender e ponderar. A emoção é a agitação dos nossos mares sentimentais. O humanismo é o respeito, é valorizar a condição humana. Se nós conseguirmos entender, alcançaremos o equilíbrio necessário para realizarmos o bem. O bem para quem? O bem para a democracia, o bem social e econômico, o bem para o país, o bem para empregados e empregadores, o bem para todos, o bem para toda a humanidade. Assim vamos assegurar vida digna para os recém-nascidos, crianças, jovens e idosos. Buscamos, portanto, senhores e senhoras, o equilíbrio, não a radicalização nem o maniqueísmo. Buscamos o equilíbrio nas nossas decisões, ações e reações no dia a dia. Na palavra, o equilíbrio na política. Equilíbrio traz a verdade. O contrário oferece a construção de narrativas desarmônicas e muitas vezes enganosas e mentirosas, com, por exemplo, os chamados fake news. Fake news, para mim, nós temos que traduzir para a população, são mentirosos. São homens covardes que se escondem atrás do computador, do celular, para usar o fake news. Nós temos que condenar a mentira, a falta da verdade e os fake news, seja de onde vier. Reafirmo, buscamos o equilíbrio da razão, da emoção e do humanismo para avançarmos no aprimoramento da democracia, da justiça social, no aumento de investimento em saúde e educação, na segurança, no combate a todo tipo de discriminação, de corrupção e buscarmos também a preservação do meio ambiente, na valorização, inclusive, de todo o setor da sociedade, mas olhando a preocupação com o meio ambiente. Valorizar a indústria nacional. Como não? Valorizar sim, porque eles que geram emprego e renda. Olharmos
para a expansão do mercado interno, para avançarmos numa infraestrutura necessária para aqueles que são os empreendedores. Olhamos o desenvolvimento científico e tecnológico. Temos que olhar bem para a tal de taxa de juros, para que, ao contrário que se escreveu com interesse somente à especulação financeira, a gente estimule, sim, o setor produtivo, porque ele é que gera emprego, senhor presidente. Temos saída. O Brasil tem saída. Essa casa, o Senado Federal, claro que ela vai reflexionar, vai refletir, estudar, debater, considerar, esmiuçar, vigiar, examinar, observar, propor. A Previdência Social, como exemplo, a Previdência Social brasileira é o maior distribuidor de renda do mundo. Os governos, todos, sempre insistem na reforma. A questão não é ser contra ou a favor da reforma. Eu discuti todas as reformas e muitas aprovamos, mediamos. Criei a PEC alternativa, que foi um dos caminhos no passado para uma reforma da Previdência. A pergunta que não quer calar, bom, mas qual a reforma? Presidi a CPI da Previdência. Ali mostramos alguns caminhos que essa casa há de debater. Enfim, a CPI provou que nos últimos 32 anos, eu diria mais que 32 anos, trilhões de reais, deixaram de entrar nas contas da Previdência, devido a desvios, sonegação e usando o dinheiro da Previdência para outros fins. A CPI mostrou que a Previdência é superavitária, os brasileiros têm direito a uma aposentadoria digna, a reforma primeira, no nosso entendimento, é de gestão, fiscalização, execução dos grandes devedores da União, fim da DRU, que retirou, desde que ela foi criada, cerca de 1,5 trilhão dos cofres da Seguridade Social e acabar com o saldo de refis. O cara vem aqui, negocia o refis, nós no Congresso aprovamos, ele paga 2 parcelas, dali 2 anos ele renegocia de novo, paga mais 2 e ali na frente ele é anistiado. A CPI provou isso. Me perdoem mesmo os que pensam diferente. Mas esse tal de regime de capitalização me preocupa muito, muito. Ele significa o quê, de forma resumida, para quem está me assistindo agora? É uma poupança individual. Ora, poupança individual eu faço hoje. Se eu quiser, eu deposito 10%, como dizem que poderá ser. Mas se eu quiser depositar 20%, deposito. E eu entro no mercado. E quem vai cuidar do meu dinheiro é aquele fundo. E se o fundo aplicar mal, como foi no Chile e até nos Estados Unidos, babaus. O resultado é zero em matéria de rendimento para minhas aplicações. Mas, enfim, conforme aqueles que defendem essa proposta de capitalização, eu quero ser muito tranquilo, porque está no ar isso. Estou nem criticando o governo, não, porque até o momento não chegou nada aqui que eu possa dizer, olha, é aqui, por isso eu discordo. Eu estou discutindo aqui teses. Conforme aqueles que defendem a proposta, olha o que é dito. Olha, não precisará mais ter contribuição de empregado e empregador. Não precisará mais PIS/PASEP, jogos lotéricos, que tudo contribui para a Previdência, contribuição sobre folha de pagamento, que é 20%, e nem quando alguém compra ou vende alguma coisa, uma parte vai pagar a Previdência. Sabe quanto significa isso? 75% da arrecadação da Previdência. A contribuição do empregador é 25%. Pois bem, vamos na tese. Vamos dizer que a Previdência esteja quebrada. Vou pegar esse terra arrasada. Está quebrada mesmo. Mas como é que uma Previdência que esteja quebrada, eu vou retirar 75% da fonte de recurso dela? Daí aí acabou mesmo, né? Daí não vai ter mais Previdência para ninguém e vamos cada um aplica na sua continha lá o que puder e quem não tiver não vai ter nada. O que aconteceu no Chile foi isso. Os 5 países do mundo que adotaram esse sistema de capitalização, dessa forma, todos recuaram, inclusive o Chile. O Chile, eu tenho que dar mão à palmatória, reconhecer que errou, e o próprio governo do Chile e o seu Congresso estão rediscutindo uma outra proposta. Mas, enfim, senhores e senhoras, vocês estão acompanhando esse nosso pronunciamento aqui na TV Senado. Sabem o que significa se abrirmos mão dessas contribuições. Senhor presidente, fala-se também
que a reforma da Previdência e as privatizações são a saída para todos os males do país. Como que daqui para frente não vai ter problema mais em educação, em saúde, em habitação? Eu acho que é um exagero. Digo isso. Como, por exemplo, me disseram que se privatizarem a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, inclusive o meu Banrisul lá no Estado, seria o caminho. E eu vou lembrar aqui só um exemplo. Não é que eu seja contra privatizar, não. Eu acho que tem que ter critérios, de caso a caso, aonde pode-se avançar nessa linha. A Vale do Rio Doce foi privatizada em 1997. Foi entregue à iniciativa privada por 3,3 bilhões. Sabe quanto ela vale hoje? 304 bilhões. Foi vendida por 3 bilhões, estou resumindo, e hoje ela vale mais que 300 bilhões. E veja o resultado. De ano passando, os temas que eu vou aprofundar durante a semana que vem e, claro, durante o mês. Temos aí as tragédias de Mariana e Brumadinho, com centenas de mortos, fruto dessa incontrolável ganância daqueles que compraram a Vale. Não são todos. Observem bem, estudos apontam hoje que existe 45 barragens em potencial de rompimento. Quantos mais precisarão morrer para que se entenda que a vida, como eu falei na abertura, é o centro do universo. Senhoras e senhores, vamos avançando. Esse tema tem que ser aprofundado. Sei que outros senadores vão debater com o meio ambiente e terão todo o meu apoio. Caminhamos a passos rápidos também, a outra preocupação minha, para a informalidade total no campo das relações de trabalho, o que significa menos arrecadação para a Previdência e no conjunto da obra, inclusive para o governo, se formos para a informalidade total. É bom lembrar que a reforma trabalhista aprovada no governo Temer não gerou empregos formais, gerou empregos informais. Isso é preocupante, porque quanto menos empregos formais, menos a União arrecada, inclusive a Previdência. Mas vou além. É bom lembrar também que nós não temos mais o Ministério da Previdência. Já vem de outros tempos, mas não temos. Como não temos o Ministério do Trabalho, como não temos o Ministério da Indústria e Comércio. Eu, humildemente, digo, deveríamos ter, sim, o Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio e o da Previdência. A Justiça do Trabalho, falam, não estou dizendo que é o governo, há um movimento que eu sinto para extinguir a Justiça do Trabalho. O que dizermos de uma perspectiva que sinalizam que ali no futuro será só uma relação entre empregado e empregador e pagando só o salário hora. Aí me dizem, não, mas isso, pai, existe nos Estados Unidos. Eu sou obrigado a ponderar que o salário mínimo do Brasil, nos Estados Unidos, não baixa de $1.000. Que significa, então, de R$4.000 no mínimo. E aqui no Brasil, não chega a R$1.000. Então, as diferenças são gritantes. E lembrar também que no Brasil, 80% da população depende exatamente do salário mínimo. Por isso, a ponderação que faço, que aqui o diálogo é fundamental, é preciso muito cuidado com as decisões a serem tomadas, tanto no mercado interno quanto externo, porque isso afeta a vida de milhões de brasileiros, empregados e empregadores. Vou dar um exemplo. A indústria do frango e da carne, por exemplo, depende muito das exportações. São fundamentais para a entrada das divisas e para a geração de emprego e renda. Temos que fortalecer esse setor e não prejudicá-lo. O Ministério da Economia, vou dar outro exemplo, resolveu encerrar as cobranças tarifárias do antidumping sobre a importação de leite em pó. Ora, se você encerrar a cobrança tarifária para não permitir esse procedimento, do leite em pó integral desnatado da União Europeia, conforme o diário oficial da União de ontem, o fim das tarifas, estou me referindo a isso, de importação do leite europeu
pode excluir milhares de produtores de sua atividade. Se o governo não voltar atrás dessa decisão, milhares de empreendedores na área da agricultura familiar vão ser excluídos da cadeia produtiva. Senador, me conceda uma parte? Pois não, senador. Eu quero só lembrar que eu dependo muito do presidente, né? Que o presidente me permita, como é o primeiro dia e é uma sessão de debate, presidente, se Vossa Excelência for um pouco tolerante com todos, a gente pode avançar nesse diálogo, como agora me propõe aqui. Eu só quero, senador Cajuru, ponderar a Vossas Excelências, porque hoje é a primeira sessão, nós temos vários inscritos, e como são 20 minutos... Mas eles não estão aqui, né? Não, já tem alguns aqui. Oi, meu amigo. E a cada vez... Mas não mais. quero conceder mais o tempo suficiente, só para lembrar isso, né, que tem muitos inscritos e tem muita gente que ainda viaja hoje. Muito obrigado. Senador Paulo Paim, eu, Jorge Cajuru, digo rapidamente que era absolutamente previsível a gente ter de Vossa Senhoria aqui hoje mais uma aula de oratória e principalmente de pensamento. Me alinho em tudo que Vossa Senhoria coloca. Quando falou de pilares, eu só pediria, se Vossa Senhoria concordar, que também acrescentasse a imprensa, pois a liberdade de imprensa é o pilar de qualquer democracia, entendo assim. Já adianto que concordo plenamente com Vossa Excelência. Muito obrigado. E quando Vossa Senhoria coloca a questão da Previdência, eu concordo rigorosamente em tudo, e só acrescento. E o rombo da renúncia fiscal, senador Paulo Paim, que o senhor sabiamente tem noção de tudo, o tamanho do rombo da renúncia fiscal. Nós não vamos discutir nessa casa? Obrigado, senador, pela parte. Muito bem, querido senador Jorge Cajuru, por o seu aparte, que vem só aprimorar, digamos, a intenção da minha fala aqui na tribuna. E Vossa Excelência sabe, a renúncia fiscal é um dos maiores problemas, né? São bilhões e bilhões de reais que perdemos aí. Mas para concluir, senhor presidente, eu queria, nesse momento, ir para a minha parte final do meu discurso, dizendo que todo cuidado é pouco e olhando sempre para o interesse do conjunto da população. É bom lembrar que a recente pesquisa da Datafolha aponta que somente 11% dos brasileiros acreditam que, se você retirar direito dos trabalhadores e dos aposentados e também mexer com a radicalidade que é comentada, que eu quero não acreditar, nos direitos daqueles que vão se aposentar, que é a Previdência, terão o apoio de somente 11% da população. A maior parte dos entrevistados acredita que os políticos e os bancos, segundo aqui a pesquisa Datafolha, é que serão beneficiados se isso acontecer. O que estou falando, senhor presidente, não é contra esse ou aquele governo, nem esse ou aquele parlamentar de situação ou oposição. É apenas uma reflexão. Eu quero ir para finalmente, senhor presidente, e vou tentar ir para a última página minha. Eu quero, senhor presidente, que o mercado não veja só os números. Nós queremos enxergar as pessoas, os homens, as mulheres, as crianças, idosos. Nós enxergamos os seres humanos, as águas, as florestas, os campos, a fauna, a flora. É preciso que o grito da nossa nação seja ouvido por todos e todas, que se faça justiça aos filhos da dor. Para finalizar, quero dizer que a disputa eleitoral, senhor presidente, teve o seu tempo, eu sou daqueles que reconheço quem ganhou e quem perdeu. Agora vamos todos juntos trabalhar para construir um grande projeto de nação. Os fake news, eu quero mais uma vez pedir àqueles que covardemente se escondem atrás de fake news, saiam do ar. Não dá mais para ficarem agredindo pessoas, seja de centro, esquerda ou direita, com a mentira. Eu quero só a verdade. Só a verdade. Senhor presidente, deixo claro aqui que sou favorável, como já apresentei, 2 PEC nesse sentido, ao voto aberto em todas as votações do Congresso Nacional. Por isso que abri o meu voto aqui. Lembro que no dia 22 de fevereiro de 87, quando fiz meu primeiro discurso na Constituinte,
defendi o voto aberto. Senhor presidente, temos que fortalecer os poderes construídos, consolidar a democracia, encorajar a liberdade, agora eu vou terminar, senhor presidente, acarinhar a igualdade e a fraternidade. Precisamos agir rápido, consciente, deixar as peleias da campanha para trás, seguir adiante, debater, propor ideias para o desenvolvimento e o progresso e criarmos aí todos juntos uma verdadeira frente ampla pelo Brasil. O Brasil precisa respirar, voar, enfrentar com o bom combate os ventos da desesperança e apontando para a esperança. O segredo é o equilíbrio entre razão, emoção e humanismo. Está na perseverança e na esperança, no correr atrás dos nossos sonhos, realizá-los com a certeza de que o amor e não o ódio é o sentimento que faz tudo acontecer. Muito obrigado pela tolerância, senador. Agradeço a todos. Muito obrigado.